Aonde tua curiosidade te leva? De que forma tua curiosidade te move? O quanto ela te faz sair da zona de conforto e te coloca em contato com outras coisas, experiências, pessoas e suas infinitas possibilidades. O quanto teu repertório aumenta em consequência da tua curiosidade? São muitas questões, eu sei. Mas enquanto tu pensa sobre isso, eu vou fazer as devidas apresentações. Meu nome é Darciane Moreira e esse é o podcast Foco Além da Foto. Eu sou uma pessoa bem curiosa, confesso, sempre dou alerta a qualquer pessoa que não me conte nada. Mas começar a me contar algo, então tem que ir até o fim da história. Não posso ficar com o assunto pela metade, especialmente algo que provoca a minha curiosidade. Isso é torturante, mas a minha curiosidade me leva a buscar respostas para diversas questões que surgem e também para conhecer lugares e pessoas. E quantas perguntas que eu fiz no início desse episódio, se tu não chegou a nenhuma resposta ainda, não tem problema. No episódio de hoje tem a companhia de alguém que vai responder algumas delas. É claro que diante da realidade dele, então, seguindo as apresentações, ele que é o criador e âncora do podcast Koalando no Espaço, do qual eu já tive o prazer de participar, criador de conteúdo, colega de podcaster, está aqui comigo hoje em foco o William Gause, o Will. Tudo bem, Will? Seja bem-vindo. Como tu tá te sentindo hoje? E aí, tudo bem? Tô muito bem. Perfeitamente bem, podemos dizer assim. Eu já comentei aqui no podcast, aqui no Foco Além da Foto, sobre a minha participação no teu podcast o ano passado, que, aliás, foi uma ótima e grata experiência, porque eu tava acostumada a estar desse lado aqui, né? Do lado que entrevista, que recebe as pessoas, e não do outro lado, daquela que é entrevistada. E foi uma ótima experiência, porque estando nesse lugar, nessa posição de quem é entrevistado, eu também tive vários insights sobre mim no decorrer daquela nossa gravação, daquele episódio. Já falei também sobre essa participação nas minhas redes sociais, no meu perfil do Instagram, enfim. Mas eu quero que tu apresente o Koalando no Espaço, como ele nasceu, o nome, a ideia. Eu sei porque eu ouço o podcast, mas a galera que tá ouvindo esse episódio aqui talvez ainda não conheça, então compartilha com a gente, por favor. Olha, eu queria muito ter uma história linda, maravilhosa pra contar de como é que foi que o Koalando no Espaço surgiu, mas infelizmente não tem. Uma coisa simples, rápida e fácil. Eu estava em casa, na real não, estava na casa dos meus amigos e eu falei, eu vou chegar em casa e vou fazer um podcast. Cheguei em casa, liguei um microfone, pensei, o que eu vou falar? Não tinha nada pra falar, não tinha nenhuma ideia do que falar, nada. Eu não tinha nada pra falar. E eu decidi fazer um podcast não tendo nada para falar. Eu lembro que eu peguei umas 3 notícias de um jornal que, cara, olha, foi muito vergonhoso, mas eu fico feliz que esse dia tenha acontecido, porque no início começou a ser só domingo, todo domingo tinha um episódio, depois começou a ser terça e quinta, como é atualmente. Daí teve um pequeno momento que foi terça, quarta e quinta, então eram 3 episódios por semana, que foi uma loucura total, assim. Eu lembro de ter ficado bem louco, mas muito feliz de estar conseguindo cumprir aquilo ali, sabe? Sim. E o nome, que todo mundo me pergunta, Koalando no Espaço, o que é isso? Eu digo de uma maneira mais simples, que é como se fosse lagarteando no espaço. Pra quem é gaúcho, sabe o que é lagartear, mas pra quem não é gaúcho, lagartear é como se fosse descansar, podemos dizer assim, tirar um tempo para si, porque aqui a gente diz que a gente fica lagarteando no sol comendo bergamota ou mexerica. Isso. Então seria basicamente tu ficar koalando no espaço, comendo bergamota ou mexerica, né? Ficar divagando. Basicamente isso. Então a minha paixão pelo podcast vem por conta disso, podemos dizer. E o Koalando tem a ver com o bicho, o koala, porque tu gosta de koala simplesmente pelo fato, por isso, né? Simplesmente porque eu gosto de koala e porque eu tinha uma playlist, ainda tenho uma playlist chamada Koalando no Spotify, com músicas que eu gosto. Então, essa playlist surgiu em 2016 e em 2020 veio o Koalando no Espaço. Muito bem. Nossa, o Spotify já tem quantos anos? Tu falou agora 2016, faz tempo, né? Eu comecei a usar em 2013. Nossa, bom, 10 anos então. Mais. Pra te ver.
Mas porque eu tava ouvindo o Michel Teló no Flow, e ele falou que ele foi pra gringa lá pra 2004, 2000, não. Quando ele estourou? Quando é que foi? Eu acho que foi 2005. Foi quando o Ice Age Pego estourou, 2011, não foi? É, por aí. 2011, no máximo isso. Ele foi pra gringa em 2011 e o pessoal lá falou que ele era viral na plataforma Spotify. E ele falou que nem sabia o que era Spotify. É que aqui demorou a chegar o Spotify, né? Demorou. Aqui demorou bastante pra chegar. O Will desbravando os espaços da internet. Não só. Tem que ser, mano. Isso aí. E só mais uma curiosidade, tem uma foto que um dia vai acontecer isso que eu sempre pensei na minha cabeça, assim. Tem uma foto de um koala vestindo uma camisa social florida. Por isso também do Koalando, sabe? E essa foto, eu sou viciado nessa foto desde 2010. Então, eu venho falando há muito tempo que eu vou ter uma camiseta com esse koala estampado, porque ele é muito bonito. Eu já ouvi essa história, mas que nem eu disse, eu quero, eu por ouvir o podcast eu já ouvi, essa história, mas eu queria que tu compartilhasse com o pessoal aqui. Só que eu sempre ouço tu falar dessa imagem, dessa foto do koala, mas eu nunca vi, então tu, por favor, compartilha com a gente, daqui a pouco eu posso compartilhar com a galera aqui, vai que essa camiseta aí pinta, né? O pessoal aí que nos escuta, daqui a pouco, ó. Eu quero, porque aquele koala é muito parecido comigo. Então, ó, posso falar sempre. Pronto. E esse negócio do podcast aqui, do Koalando, eu ouvi os teus primeiros episódios, eu fui ouvir de novo pra gente poder gravar, e era bem isso, né? No início tu começou eram monólogos, assim, e tu dando tua opinião sobre as coisas. E aí eu disse, só que na verdade o que acontece? Eu te chamei pra gente gravar esse episódio porque, como eu já venho falando aqui nos primeiros episódios dessa segunda temporada, que o tema que permeia todos os episódios é comunicação. E aí em cada episódio a gente aborda a comunicação de alguma forma. E aí, o que tu faz no Koalando é se comunicar com outras pessoas. E aí eu pensei assim, vou chamar o Will pra gente falar dessa troca que ele tem com as pessoas, que são de todos os tipos, de todos os universos, digamos assim. E aí eu tive que ir lá pro início dos episódios do Koalando de novo pra ver onde é que tu tinha começado a entrevistar as pessoas. Porque eu lembrava que no início era esse monólogo teu, assim. E aí eu me dei conta que o teu primeiro entrevistado foi o teu irmão. É aquele que de vez em quando aparece, assim, dando um tchauzinho aí, teu papagaio de pirata, ou é ele, né? Isso aí, é ele. Ele é o máximo. Eu nem me lembro quem foi ele o primeiro entrevistado. É episódio 6. Você Sério? Falando sobre Minecraft, eu acho, alguma coisa assim. PKXD e Minecraft. Isso, e aí o teu segundo convidado foi o Leandro Neco, eu acho. Foi o Leandro Neco. E daí em diante tu veio com convidado depois sempre. Foi o Márcio Paz, e logo em seguida já veio o Esteban Tavares. Tá aí, tu trouxe tu começou com teu irmão. Comecei com meu irmão, e que loucura isso. Não sabia. Lembrava. Não lembrava. Eu não era pra ser. Eu digo que eu estudo. Não, boa. Tu tá certo, tu tem que estudar, tem que ser diferente de mim, porque eu não estudo meu convidado. Tu sério, realmente vai. Eu não estudo, porque, um exemplo, eu entrevistei a Valéria Barcelos. Não digo entrevistei, conversei com ela. Eu não conhecia ela, eu não sabia quem era ela. Isso lá em 2020 ou 2021. Foi logo quando eu comecei as entrevistas também, sabe? E eu levei ela pro Koalando, eu não sabia quem era ela, não sabia nada dela. Sendo que ela já era uma cantora famosa aqui em Porto Alegre. Ela já era uma atriz famosa na região sul. Ela já era conhecida. Só que eu não conhecia ela. Sim. Daí eu tenho até uma frase, quem quiser vai lá ouvir, que ela fala: tu me chamou pra me entrevistar e tu não me conhece. O que é isso? Tu tem que conhecer teu convidado. Sabe? Eu deixei tudo isso aí, eu deixei lá porque eu gosto de mostrar essas coisas, eu não quero deixar nada escondido. Sim, sabe? sim. E hoje a Valéria Barcelos tá fazendo novela das 9 na Globo. Então, tipo, olha, 2 anos depois ela tava fazendo uma novela das 9 e eu entrevistei ela sem saber quem era ela. Sim. E logo depois ela participou do outro podcast que eu tinha, então eu gosto de chamar as pessoas sem saber quem elas são, pra eu não meio que exaltar a pessoa. Claro. Entendeu?
Não meio que me sentir inferior àquela pessoa. Um exemplo, o Esteban Tavares. Eu sou fã dele. Assim, ó, pra mim ele é um dos maiores músicos em atividade no Brasil. Muitas pessoas podem discordar, muitas pessoas podem falar o que quiserem, só que pra mim ele é um dos maiores músicos, porque ele toca tudo, toca todos os instrumentos, compõe bem, canta legal, toca guitarra legal, ele é muito bom em todos os instrumentos. Quando ele aceitou participar do Coalando, eu lembro certinho como é que foi quando eu chamei ele. Eu tava em casa, mandei uma mensagem no Twitter pra ele, que eu tinha visto que ele tava no Twitter naquela hora. Eu respondi um tweet que ele tinha tweetado há 50 segundos e ele aceitou participar do Coalando. Olha que demais. Eu fiquei, caralho, que loucura. Eu vou entrevistar o cara que eu sou fã, que pra mim é o meu rei, assim, da música, sabe? Sim. E, cara, foi totalmente ridículo a primeira entrevista que eu tive com ele. As entrevistas que tem eu entrevistando ele são ridículas. Porque eu realmente me rebaixo, podemos dizer assim, sabe? Sim. Boto ele num pedestal e acho que ele é um deus. E eu não gosto disso. Sim, sim. Eu não acho que isso seja legal pra uma conversa, pra uma entrevista, sabe? Porque tu tá no mesmo nível da pessoa. Tu não é inferior nem superior. Sim, é outro ser como a gente, só com que mais pessoas conhecem ela. Exatamente. Exatamente isso. Então, quando eu chamo alguém pra entrevistar, eu não vejo o Instagram da pessoa. Por exemplo, eu só botei... Eu quero conversar com pessoas que fazem café. Que foi o que eu fiz a última vez agora. Eu botei barista no Instagram. Todo mundo que apareceu barista ali, eu entrei, mandei minha mensagenzinha padrão, sabe? Troquei o nome ali, oi, não sei quem. Eu sou o Will, do Coalando no Espaço, quer participar do meu podcast, não sei o que, tal. E mandei pra uns 50. 15 me responderam. 7 eu consegui marcar. Olha aí. Sabe? E isso é um bom exemplo, Will, porque assim, às vezes as pessoas acham que a gente precisa ter uma mega estrutura ou ter toda uma bagagem pra alcançar, digamos, essas pessoas, né? E, cara, o que tu precisa, na verdade, é só querer e fazer, né? Que só querer também não basta, né? Ah, eu quero um monte de coisa, eu quero ter 1 milhão na minha conta, tá? Mas eu preciso fazer alguma coisa pra ter 1 milhão na minha conta, né? Então, que eu vou te ser sincero, que tem gente que tá aí, que tem esse lado estrelinha um pouco aflorado demais. E esse lado estrelinha aflorado não é nada legal. Sim, pior que nada legal. Não. Nada legal, porque tu vai chamar a pessoa pra entrevistar e a pessoa vai falar, tipo, eu não vou conversar contigo, quantos seguidores tu tem? Muita gente já me falou isso. Qual a tua média de views no teu podcast? E eu fico pensando em responder a pessoa, cara, eu não me importo com a minha média de views. Eu tô preocupado em levar um conteúdo legal. Se as pessoas não me conheceram ainda, é porque, sei lá, eu tô com uma estratégia diferente, uma estratégia ruim, mas que não te convém querer saber disso, sabe? Eu tô te convidando pra participar do meu programa. Tu não quer, então diz, eu não quero participar de um programa que tem pouca view. Não pergunta tá tudo quantas certo. views o cara tem, sabe? Sim. Porque isso, querendo ou não, eu ficava muito mal quando perguntavam pra mim isso. Ah, quantas views tu tem? E eu ficava, cara... Tipo, eu não tenho quase nenhuma view, entendeu? Sim. E daí a pessoa, então eu não vou gravar contigo, sabe? Tipo, tu tá se botando um degrau acima das pessoas. As pessoas às vezes podem até pensar também, tipo assim, quer que eu vá só pra ganhar mais views? Tipo, cara, não é isso. Primeiro, eu acredito muito que no teu caso, assim como no meu, a gente faz isso aqui por prazer. Primeira coisa. E segundo, por essa oportunidade da troca mesmo e de trazer conteúdos que alguém possa vir a se interessar. A gente não vai agradar todo mundo, né? Mas se a gente agradar algumas pessoas, já é o suficiente. Tipo, Se tu quer fazer dinheiro, não tem um podcast. Exato. Quer ganhar dinheiro rápido, não tenha podcast. Vai vender curso. Sabe? Vai fazer um coaching, um curso de coaching pra ganhar dinheiro rápido. Daí tu vai vender, sabe? Porque podcast não dá dinheiro, cara. Não é fácil pra ganhar dinheiro. É difícil, não é barbada. Tu tem que ter engajamento, tem que ter pessoas que vão te seguir, tu tem que ter um público fiel, tu tem que ter N coisas pra fazer tu ganhar dinheiro. Em 3 anos de podcast eu ganhei R$200. Só que esses R$200 não foram monetários, foram em permuta, podemos dizer. Foram em troca de
Eu fiz propaganda em troca de 4 jogos de cordas de violão e guitarra. Sim. Sabe? Então, tipo, cara, não é ganhar dinheiro, sabe? Tu tem que baixar a cabeça e trabalhar de verdade para ganhar dinheiro com podcast. Com certeza. Will, e sobre... Tu falou aí sobre ter entrevistado o Esteban, tu acabou de falar sobre violão e guitarra aí. Tu, antes de ser podcaster, era produtor, músico e escritor. Tu compõe? Compõe. Tá, tem algumas coisas guardadas. Eu ia perguntar onde é que tá essas coisas. Olha, onde é que estão elas? No fundo do meu coração. Porque assim, ó, eu tenho vontade de lançar minhas coisas, de até te mostrar. Vai vídeo também, né? Sim, isso aqui tá em vídeo pro Spotify e pro aqui, ó, YouTube. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Ali, ó. Acho que dá pra ver. Tá embaçado, acho que... mas é uma guitarra, né? Olha ali, ó. Agora dá pra ver. Violão, guitarra e tem mais, acho que um violão embaixo. Embaixo. Não. Um baixo. Guitarra embaixo, tá. um baixo e um violão. Isso. E ali o meu logo de músico. E a gente tem que ter um loginho de músico, né? Sim. E lá tem o teu quadro com os instrumentos. Um quadrinho de muitos anos atrás. Mas eu tenho vontade, sim, de lançar uma música. Já tem um clipe meu no YouTube já. Não sei se a galera sabe. Mas tem um clipe meu fazendo um cover de Dias de Luta, Dias de Glória. Porque, e olha, foi um cover que eu paguei cara a produção do clipe. Fui atrás de uns profissionais muito bons aqui da minha cidade. Ficou incrível. Incrível aquele clipe. Sabe? Só que eu não trabalhei ele direito. Eu não tem 1000 views no clipe, sabe? Sim. E é uma questão que se eu tivesse trabalhado bem, ia ficar legal e eu ia ter um conteúdo. Conhece a banda Acústicos de Valvulados? Claro. Nossa, eu na faculdade, um dia eu tava em aula, acabou mais cedo a minha aula, eu indo pro estacionamento. Pra quem não sabe, eu estudei na Unicinos e pra quem conhece a Unicinos, pra gente chegar no estacionamento dos ônibus, a gente passa pelo anfiteatro da Unicinos lá, Padre Werner. E ele tava tendo um show de 15 anos, em comemoração aos 15 anos da Rádio Unicinos, que tinha ainda na época, e eles eram a banda convidada. E aí eu fui pra lá, fiquei lá assistindo o show, de graça, dentro da faculdade. Vai entregar a idade agora? Não, eu não lembro quantos anos faz que a Rádio Unicinos foi fechada. Mas... Que ano tava na faculdade? E eu não lembro, mas enfim, foi depois de 2010 isso, deve ter sido 2012. Tá, não, pode crer. Eu abri o show do Rafael Melanotti no TAPS em 2016. Em janeiro de 2016 eu tava tocando, abrindo um show dele. Ai, que triste. E já, toquei em um monte de lugar já, só que é aquilo, né? Não é uma coisa que hoje em dia me pega tanto. Eu não escuto mais música. O mal de podcaster é que passa a ouvir mais podcast do que música. Eu não escuto mais música. Porque, tipo assim, ó, eu quero saber das coisas. Eu quero entender como é que as coisas estão funcionando. Eu quero saber o que as pessoas estão falando sobre algum assunto específico. A maneira mais fácil que tem, eu não gosto de ler também. Não gosto de ler. A maneira mais fácil que tem é ouvir podcast. É o meio mais rápido hoje, a ferramenta mais rápida pra isso, né? Melhor ferramenta pra notícia. Tem aquele The News, sabe? O negócio de e-mail que tu recebe. Ia ser muito legal se eles tivessem um podcast. Sim. Do The News falando as notícias. Eu ia achar tão mais legal. Sim, porque em vez de tu parar ali pra ler, tu pode estar fazendo qualquer outra coisa e ouvindo, né? Exatamente. Mas então, sim, eu sou músico ainda. Eu toco algumas vezes, tenho uma brincadinha aqui e ali. Mas já deixei essas pretensões aí pra trás. E sim, eu escrevi um monte de coisa. Eu tenho um livro, 2 livros, eu acho, que pra terminar de escrever. Eu acho que nunca vão ser terminados de escrever, porque, pra quem não sabe, eu sofri um acidente em 2019. E daí em 2020 eu tava em recuperação desse acidente. Eu tava em casa, trabalhando também. Tava em recuperação, trabalhando, mas tava mais em casa, assim. Sim. E foi o momento onde eu tive muitas nuances, muitas questões de Deus, de todas essas partes, assim. Então foi onde eu escrevi bastante.
onde eu me sentei e escrevi bastante, mas também alguns uns contos que eu tenho aí que eu escrevi antes, 2018, 2017, 2016. Olha, eu tenho essa minha veia de escritura desde 2013, há um bom tempo, sabe? Mas nada terminado. Eu super te entendo, assim, só espero que não seja terminado por conta de perfeccionismo, porque bom, menos mal, porque essa dá pra resolver ainda. Mas eu vou te dizer porque essa semana ainda aconteceu isso. Eu tenho sempre um caderno em mochila, coisa pequena, assim, ou em bolsa, pra justamente, surgiu alguma coisa eu anoto. Hoje, claro, a gente tem o celular, daí anota, põe nas notas ali. Todo mundo tem um contato consigo mesmo no WhatsApp, então também manda ali pra si. E eu fui justamente numa um contato meu procurar alguma coisa mais antiga que eu tinha colocado ali. E eu comecei aí, cara, eu fui num negócio, num poema, assim, que eu escrevi lá em 2017. Eu não tinha nunca mais ido tão longe ali naquela conversa. E eu disse, caraca, eu escrevi isso, sabe? E aí já trouxe para um dos meus cadernos onde eu boto todas essas inspirações, assim, que surgem. Mas é bom ver isso, não é aquilo... A mesma coisa que eu acredito que sirva para o podcast, que a gente faz algo que nos dá esse orgulho próprio, assim, sabe? Que ele é por prazer, não é por uma pretensão. Quem sabe em algum momento isso venha se encaixar para alguma coisa? Ok, mas não é essa expectativa que a gente tá criando, né? Sim, a gente não pretende ganhar dinheiro com isso agora. Se rolar... Foi rolou. Natural, isso aí. Rolou, mas não é uma questão que... Nossa, eu só vou fazer isso pra ganhar dinheiro, no caso. Só vou pra trabalhar pra ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. Tu tem que ter uma paixão por aquilo ali pra tu conseguir fazer de uma maneira bem feita, né? Um exemplo, eu tinha muito prazer em me sentar aqui na frente do computador e gravar uma música, montar uma bateria, arranjar uma bateria num software de bateria que tem no computador. Eu tinha muito prazer em montar efeitos diferentes, em botar não sei o que, em mudar a afinação da guitarra. E, cara, assim, ó, tudo que tu imagina eu tinha muito prazer em fazer. Só que eu perdi o tesão. Não tenho mais vontade de fazer, entendeu? Então por que eu vou fazer isso se eu não tenho mais vontade? Não tem porquê. Vai fazer um bagulho forçado. Exato. E assim, ó, tá tudo certo, porque tu pode ter vontade agora de fazer uma coisa, tipo, a minha cor, hoje por acaso eu estou de vermelho, é a minha cor preferida, mas já não foi, antigamente já não era a minha cor preferida, entendeu? Eu acho que nada é permanente, eu costumo dizer que tem duas palavras, a palavra nunca e a sempre. Nada é nunca e nada é sempre, sabe? Então... é agora, então, hoje eu gosto dessa cor, daqui um tempo pode ser que outra cor seja minha cor preferida, sabe? Até porque eu acho que a gente vai mudando, então as coisas têm que fazer sentido enquanto a gente tá aqui, sabe? Sim, mas uma coisa eu vou te falar assim, ó. Tu falou que nada é pra sempre e sempre... Repete a tua frase, por favor. Nada é nunca e nada é sempre. Nunca. Isso. Nada é nunca, nada é sempre. Mas uma coisa que eu acho que pra mim é sempre é podcast. Porque uma coisa que me dá muito prazer, eu digo até pros meus amigos isso. Eles falam, eu gosto de ir na academia pra ganhar serotonina, eu acho que sei lá, pra conseguir me focar mais, pra não sei o que e tal. Eu fico pensando, cara, eu tenho isso com duas coisas. Com podcast e com organização. Sabe? Porque eu acho que libera o mesmo hormônio em mim. Endorfina. Endorfina. Isso aí não é serotonina. Endorfina, libera endorfina em mim quando eu termino de gravar um podcast, quando eu termino de editar um podcast e quando eu programo um podcast pra subir no Spotify e no YouTube. E também quando eu termino aqui de gravar contigo, vou guardar esse meu microfone na gaveta no lugar dele. E vou pegar o cabo dele, vou enrolar e vou botar na gaveta também no lugar dele. E isso também libera endorfina em mim. Bom, Will, lá no início do episódio aqui eu trouxe aqueles questionamentos sobre curiosidade, né? Porque eu acho que o propósito do Koalando, pelo menos na minha percepção, onde tu chama pessoas aí de diversos nichos, tipos e orientações, crenças, enfim, pra trocar de alguma forma contigo. Eu vejo que dessa forma tu acaba dando espaço
para diversas pessoas que talvez não estariam nos mesmos espaços e permitindo que quem ouve o podcast, né, possa conhecer outras realidades, outras pessoas, outros profissionais e profissionais de uma forma bem orgânica, porque tu dá esse espaço para que a gente fale de coisas que, como eu disse, ninguém é obrigado a conhecer sobre todos os processos da fotografia, mas nesse espaço tu permite que a gente fale e as pessoas acabam aprendendo um pouco com a gente. E eu acredito que seja a tua curiosidade que te levou a fazer isso constantemente, né? Porque tu tá aí, o primeiro episódio foi no ar, foi publicado 2 de agosto de 2020, agora é agosto, tu tá... Tu sabe até a data. Sim, o Spotify nos fornece essa informação. E então faz 4 anos agora que tu tá com o podcast aí, né? Então faz um ano que eu... 2020, 21, 22... 3 anos, isso, 3 anos. Eu errei as contas. Foi 2020, não 19. Desculpa. Faz um ano, então, que eu participei do podcast, porque foi bem próximo essa data. Faz mais ou menos um ano. Isso. Faz mais ou menos um ano. E eu vou te ser sincero, assim, ó. Eu já fiz tantas gravações que eu não me lembro exatamente de cada uma. Uhum. Eu não me lembro exatamente o que a gente conversou. Eu não me lembro das perguntas que eu te fiz. Sim. Eu não me lembro das algumas respostas que tu me deu. Algumas eu lembro, outras não. Sim. Sabe? Então, eu acho que o que fica em mim, depois que eu converso com alguém, é realmente isso, a troca de experiência que eu tive com a pessoa. Sim. Sabe? Eu conhecer a pessoa. Eu saber como lidar com a pessoa. Uhum. Porque uma galera diz pra mim que é super tranquilo conversar comigo, que eu deixo a pessoa super à vontade pra falar sobre tudo que ela quer. Teve até gente que falou mais do que devia falar, que eu tive que cortar depois, sabe? Sim. Porque a pessoa foi falando, até daqui a pouco ela falou, opa, não devia ter falado isso. Sabe? Deu ainda bem que é gravado, não é ao vivo. Sim. Entendeu? Porque, eu gosto de ouvir, eu gosto de falar, eu gosto de tudo. Se deixar eu falando, eu vou falar tudo que tiver pra falar, sabe? Mas se deixar eu ouvir, eu vou ouvir tudo que eu tiver pra falar e vou fazer pergunta que tu não quer receber e vou fazer pergunta que tu se planejou de receber, sabe? Sim. Porque eu acho que tem que ter essa via de mão dupla. Tem que deixar a pessoa à vontade e tu tem que também dar uma cutucadinha pra ver como é que ela vai reagir com alguns questionamentos. Claro. Tanto tu quanto a pessoa que tá aqui tá se colocando um pouco fora da sua zona de conforto, né? Corre esse risco de sair da zona de conforto. Por mais que tu esteja acostumado a conversar com as pessoas, por mais que as pessoas que vêm aqui talvez estejam acostumadas a falar sobre si, sobre o seu trabalho, né? As pessoas estão sujeitas a isso, a sair da zona de conforto, né? Posso te falar sinceridade total? Claro. Eu não saio da minha zona de conforto. Eu sempre fico bem seguro quando eu tô falando sobre o que eu faço, sabe? Sim. Por mais que eu não tenha nada estruturado, por exemplo, eu não tenho missão, valores e outra coisa lá do Koalando. Uhum. Eu não sei por que eu abri o Koalando. Só, como eu falei lá no início do episódio, eu só me sentei aqui e fiz. Eu não tenho não tenho uma resposta clara pra isso, sabe? Sim. Eu só sei que eu fiz. Mas aí tu vai me perguntar algumas coisas, tipo, tá, mas por que tu fez? O porquê que eu fiz foi porque eu queria fazer uma coisa diferente também. Não existem respostas certeiras. Por isso que eu acho que eu me sinto tão seguro pra estar nessa posição e pra falar essas coisas, sabe? Sim, claro. Porque eu não tento fazer, por exemplo, falar em inglês, tem que ter um branding, tem que ter um mail, tem que ter não sei o quê. Eu falo do jeito que tem que ser falado, do jeito que eu entendo, e é isso aí, sabe? Sim. Porque eu não monta um personagem, é tu que tá aqui, né? Exatamente. Já tentei montar um personagem. Eu tenho a introduçãozinha ali do Koalando que eu faço no início, que aí e aí, pessoal? Eu sou o Will, só que eu falo um pouquinho mais alto, sabe? Sim. Então, esse início aí eu peguei com o Arthur Gubert, que ele falou, cara, tu tem que começar um podcast pra cima, tu não pode começar triste, porque se tu for ouvir como tu ouviu os primeiros episódios, tu vê que começava tipo, oi, eu sou o Will.
Estamos começando mais um episódio. Parece aquela pessoa que chega devagarinho assim, não quer assustar os outros assim. Não tinha vontade. Quando eu vou ouvir os primeiros episódios, sendo sincero, eu nunca fiz isso, mas quando eu vou ouvir, eu tenho certeza que eu vou... Quando eu for ouvir, eu tenho certeza que eu vou ficar tipo, cara, chega, sabe? Porque eu era muito depressivo no início, pelo menos, sabe? Sim. Não fazia perguntas com nexo, eu não... sei lá. Mas hoje em dia eu sei que eu estou bem diferente na questão de conduzir um podcast, conduzir um programa. Então, isso aí, eu sou eu, literalmente. Se tu me conhecer pessoalmente, se tu for num rolê, num bar comigo beber, tu vai ver que eu vou ser a mesma pessoa que eu tô sendo gravando. Sim, claro. Não muda nada. E assim, tu precisou começar desse jeito pra hoje estar aqui. Afinal de contas, já são quase 300 episódios nesses 3 anos. 272. E pelo menos é o número que a gente tem hoje quando tá gravando, né? Mas, bom, diante disso aqui, eu acredito que tu não tinha uma pretensão de chegar até aqui com esse projeto, né? Nenhuma, sei lá, que nem tu disse, eu só comecei, então tu também não tinha um planejamento a curto, médio e longo prazo. Não que necessariamente precise ter, mas hoje tu tem alguma pretensão, alguma coisa assim, tipo, eu quero isso aqui pro Koalando daqui um ano, 3, 5, sei lá. Olha, ter a gente sempre tem. Uhum. Só que existem coisas que eu digo assim, que tem o que tu consegue alcançar, o que tu não consegue alcançar, e o que é um sonho. Sim. Sabe? Pra mim são esses 3 níveis. Sim. O que é o que tu consegue alcançar? Vamos dizer ali, aumentar o teu número de seguidores, sabe? Tu ser mais reconhecido, porque isso vai demandar do teu trabalho. Como é que tu vai fazer o teu planejamento de marketing, como é que tu vai fazer as tuas questões assim. Tu tem que estar aberto a ouvir pessoas, a ouvir como as pessoas vão te ensinar aquilo ali. Um exemplo. Eu só tô falando um exemplo, tô usando muito a palavra um exemplo, tem que parar de fazer isso. Mas eu, particularmente, sempre me achei muito bom em estratégia de marketing. Só que quando eu comecei a conhecer pessoas do marketing, eu percebi que eu sou um zero à esquerda em estratégias de marketing. E eu tô conversando com uma guria que vai me auxiliar, vai me dar uma consultoria em marketing pra me ajudar a crescer com o podcast, sabe? Crescer o perfil do podcast. Porque crescer com o podcast eu acho muito... Não é não palpável, mas é uma coisa que não tem como medir o que é o crescer com o podcast. Pra mim, o Koalando já tá muito bem. Pra mim já tá sendo um sucesso. Só que as pessoas não conhecem, então não é um sucesso. Mas pra mim já é um sucesso, sabe? Então, as pessoas conhecer seria o segundo que eu falei, sabe? Eu nem me lembro mais as coisas que eu botei. Os 3 níveis. Então, os 3 níveis. Nem me lembro mais os níveis que eu coloquei. Mas, então, tipo, eu quero que ele cresça. Eu vou fazer ele crescer. A forma que isso vai acontecer, eu não sei. Eu vou trabalhar para que isso aconteça. Se demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos, eu não sei. Mas uma coisa que eu vou falar aqui, e a primeira pessoa que vai ficar sabendo isso é tu, em gravação, porque eu nunca falei isso num lugar, é que em 1000 episódios, se eu não tiver ganhando dinheiro com o podcast, o Koalando terminando no episódio 1000. Cheguei a me arrepiar aqui, Will. Não, mas aí, vai dar certo. Tem 700 episódios aí pra frente ainda pra dar certo. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Tem sim. Mas é uma meta que eu coloquei, entendeu? Isso a longo prazo. Se em 1000 episódios eu não estiver ganhando dinheiro, eu não vou ficar me querendo, porque cansa. Sim, claro. Não é uma coisa que não cansa. Cansa e é uma preocupação ali diariamente. O cara tem que ter, é uma atenção que o cara tem que ter diariamente. Tu tem que estar sempre indo atrás de convidado, tu tem que estar sempre editando episódio, tem que estar gerando conteúdo, tem que sempre estar fazendo alguma coisa. Sim. Nunca tu vai estar livre de fazer alguma coisa, sabe? E então, assim como eu, é tu que faz tudo, né? As pessoas acham que tem uma super equipe por trás. Quando mandam mensagem pra mim, tipo, quando é que pra vocês fica bom? E eu, tipo,
algumas vezes eu até já respondi assim: amiga, amigo, não é uma equipe, sou somente eu. Sabe? Daí a pessoa fica, meu Deus, é tu que faz tudo isso. E eu, cara, eu não tenho dinheiro pra bancar. Sim. Ninguém se disponibilizou a me ajudar. Na verdade, teve uma pessoa que se disponibilizou. Teve uma pessoa que se disponibilizou a me ajudar, que foi o Moa. Eu sou super grato a ele, que faz os motions arts pro Koalando, que é o que eu boto lá com a capa do episódio. Sim. Então isso é a única coisa que eu não faço do Koalando. O resto é tudo eu que faço. Sabe? Desde convidar a pessoa, desde gravar com a pessoa, desde montar o roteiro que não tem roteiro, desde fazer a publicação, desde fazer tudo. É eu que faço tudo. Então, por isso que eu digo que é um sucesso. Porque sim, eu consigo fazer tudo, eu consigo entregar tudo, e cada episódio, agora que tá com vídeo, tá tendo uma evolução em alguma coisa. Todo episódio tu vai ver tem alguma coisa diferente acontecendo. Sabe? Então... É o que a gente falou antes sobre a questão do prazer, né, que dá a fazer. Tipo, a gente põe uma meta própria, tipo, pra gente, e a gente consegue cumprir isso, traz realização pra gente, né? Porque a gente conseguiu cumprir aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Sim, sim. Olha, e eu vou te falar que eu acho que já é a segunda ou terceira vez que estão me entrevistando, ou quarta, não me lembro, mas foi muito menos do que eu já entrevistei, digamos, conversei, gravei. Eu não gosto de usar a palavra entrevista. Eu gosto de usar gravação, conversa, troca de ideia, porque eu não sei se é uma entrevista. Uma entrevista seria pergunta e resposta. Sim. Pergunta e resposta. E a gente não faz assim. A gente faz uma conversa. A gente, eu digo, tu também. Sim. Tu não faz uma parte, tipo, agora vamos entrevistar, vamos lá. Porque se fosse uma entrevista mesmo, eu não ia estar falando metade das coisas que eu falei já aqui, entendeu? Não, eu sempre digo, é que nem eu te disse no episódio que eu gravei contigo, que tipo assim, eu tenho um planejamento, não é pra seguir ele à risca. É pra que, se eu precisar sair dele, eu saiba pra onde voltar, tipo, isso no meu dia a dia, né, na minha organização do dia a dia. Mas não deixa de ser diferente aqui no podcast. Sim, eu tenho um roteiro ali que eu tenho pra eu meio que me basear no tema do podcast, mas é isso aí, eu começo ele, a gente vai trocando aqui, vai surgindo, daqui a pouco surge, tipo, tá, não, mas eu quero saber mais sobre isso. Fala, entendeu? Eu fiz uma gravação ontem aqui, e antes de começar a gravar, a pessoa me disse assim, qualquer coisa tu me corta, né? Eu digo, não, deixa tu falar, pode falar. Ela disse, não, tu tem que me cortar. Eu digo, não vou te cortar, porque daqui a pouco tu vai falar alguma coisa e aí vai me despertar alguma curiosidade sobre aquilo ali. Vou querer te perguntar, eu vou deixar tu falar, vai tranquilo, entendeu? E eu acho que é isso, né? Tipo, é bem essa questão de troca mesmo que tu falou. A gente tá aqui batendo um papo. Sim. E eu acho que dessa forma fica mais agradável pra quem ouve também. Claro, fica muito mais. Por isso que eu gosto de ouvir o Flow, sabe? Sim. Porque é um podcast assim. Não tem uma risca, não tem uma questão toda. O Igor, ele pesquisa sobre o convidado, mas ele não vai a fundo sobre o convidado. Sim. Ele só pesquisa ali, legal, e leva a pessoa lá. Sabe? Isso eu acho muito legal, porque é aquilo que eu falei pra ti já. Não fica uma pessoa acima da outra, não fica uma pessoa embaixo da outra, sabe? Sim. Ô Will, a gente já trocou sobre isso algumas vezes. E o Koalando não é a única coisa que tu faz, apesar de, eu acredito, tomar grande parte do teu tempo. Fala um pouco sobre o trabalho que tu faz hoje como produção. Tá. Eu trabalho na Alma Collab, ou Alma Collab, como quiser chamar. É um espaço de colaboração, onde tem vários serviços nesse espaço. Quem quiser conhecer, @almacollab ou almacollab, como quiser chamar. E tem um espaço de coworking, tem comunidade, tem gravação de conteúdos pra internet. Cara, é um monte de coisa que tem lá. E eu sou responsável pela produção de conteúdo. Produção de conteúdo de podcast e operação, digamos assim, né? Operação, edição, postagem, toda essa parte referente a podcast e gravação é comigo, sabe? Então eu que tive que passar os equipamentos pro pessoal comprar, eu tive que fazer tudo isso para conseguir estar com um espaço legal e fazer isso da melhor forma possível. Só que, como eu já te falei, sempre tem alguma coisa que acaba dando uma zebra e o cara tem que acabar se virando nos 30 e resolver aquilo ali, né?
Então, hoje em dia eu posso dizer pra ti que eu tô vivendo meu sonho, trabalhar com isso. Tô vivendo meu sonho, tô super feliz, por mais que existam alguns percalços no meio do caminho. Eu tenho que estar feliz com isso aqui, porque foi o que eu pedi a Deus, sabe? Pedi pra Ele sempre, eu quero trabalhar com isso e eu tô trabalhando com isso. Tive que sair da minha zona de conforto, mas o que me falaram e o que eu acredito também, pra gente conseguir alcançar o que a gente quer, a gente sempre tem que sair da nossa zona de conforto. A gente não pode ficar na nossa zona de conforto, porque senão a gente sempre vai ficar naquilo ali. Então, tu tem que abdicar de algumas coisas pra conseguir pegar elas e muito mais lá na frente. Exato, concordo plenamente com isso. Pra quem não sabe, eu e o Will, a gente faz parte de um grupo de podcaster, né? Criado, inclusive, pelo Arthur, que o Will já citou aqui, o Arthur Gubert. Ele faz vários podcasts aí, fala muito sobre isso, troca com a galera que tá querendo entrar nesse meio. Pra quem não associou o nome ainda, ele um dos podcasts que ele faz, que talvez seja o maior, né, o Will, é o Caixa Preta. E, enfim, a gente se conheceu lá dentro do grupo, porque é onde a galera divulga os seus podcasts. Quem tá querendo fazer um podcast, vai lá botar as dúvidas lá, todo mundo colabora de alguma forma, o Will, inclusive. Isso aconteceu comigo, foi assim que a gente acabou se conhecendo, né, Will? Trocando ideia, o Will me deu várias dicas no início, inclusive agradeço aqui pessoalmente pra ele, pessoalmente dessa forma aqui. Já te agradeci antes, mas eu quero fazer isso aqui publicamente. Mas enfim, Will, esse negócio, agora tu disse, como tu disse, tu tá trabalhando como produtor de podcasts, realizando o teu sonho. Eu também tô aqui com o podcast, não é o meu trabalho principal, é um braço do meu trabalho, da minha empresa, o podcast Foco Além da Foto. Mas que dicas tu pode dar aqui pra quem tá pensando de iniciar um podcast ou não um podcast, mas fazer um conteúdo assim, mais de troca com o seu público? Assim, ó, primeira dica e essencial, faz com o que tu tem. Não precisa ter um microfone da Shure que tem no Flow lá, não precisa ter um computador super top, não precisa ter uma câmera super top, não precisa ter uma guitarra super top, não precisa ter um amplificador super top, não precisa ter nada super top. Se tu quer, tu vai fazer. A forma que tu vai fazer vai ser um diferencial. Vai ser uma coisa que as pessoas vão olhar pra ti e pensar, meu Deus, que legal que ele fez dessa forma, olha o resultado que ele tirou, sabe? Um exemplo, posso dar mais um exemplo aqui. Falaram pra mim que eu precisava de um ring light, umas fotos, uma softbox pra colocar aqui no meu quarto, pra conseguir deixar minha cara mais clara. Eu tô aqui com uma softbox, mas uma softbox que eu fiz em acompanhamento com meu pai. Ó, vou desligar ela aqui, ó. Ficou mais escuro. Tá vendo? O que é isso? É uma extensão em linha, onde tem uma lâmpada aqui e uma lâmpada aqui, sabe? E eu só liguei a tomada e botei o interruptor pra ligar e desligar. Então, eu não vou gastar R$500 com uma softbox, sabe? Sim. Eu não vou gastar tanto com uma coisa. Eu comprei um chroma key aqui pro meu quarto, aqui de botar na cadeira, e não funcionou. Tive que devolver, entendeu? Tu já tem um chroma key aí natural na tua casa. Sabe? Sim. Isso é muito bom. Sério, isso é muito bom. Tu tem que usar isso aí. Tu tem que usar isso aí, Daciano. Não, vou deixar tu usar, Will. Bom. Vou deixar tu usar. É muito bom isso aí. Eu gravo aqui e tu brinca. Eu tive ideia de pintar a parede de verde agora. Te juro. Não, tu sabe que essa parede, na verdade, ela não é verde, é amarela. Aí, claro, vai depender da tela que tu tá vendo aí, mas eu acho que por causa da luz também, ela fica nessa tonalidade, que eu tô com uma luz aqui neutra, e aí como é um amarelo mais pra um tom frio, ele puxa mais pro verde. Ah, tá, não, pode crer, mas igual. Sim. Eu vou fazer isso na minha parede porque ficou incrível. Sério. Sim, facilita, tu pinta, é barato pra te pintar, é muito mais barato tu pintar, depois é só lá. Tu comprar o chroma key, né? Muito mais barato. A lata de tinta deve ser metade do valor de um chroma key. Eu não tenho noção de quanto que tá um chroma key. Tá, um chroma key bom tá R$1.000, porque eu fiz aquilo, peguei o barato, mas saiu caro.
Porque eu tive que perder tempo em devolver o chroma key. E tempo é dinheiro, eu sempre digo tempo isso. É dinheiro, é foda, foda. Mas, então, minha dica pra quem quer começar, cara, hoje em dia tá tudo mais fácil. Tá tudo mais fácil. Tu quer fazer uma capa do teu podcast, tu não sabe de designer, bota no Google assim, ó, inteligência artificial que faz logo. Tu vai achar alguma coisa de graça. Pelo menos uma foto tu vai achar de graça. Tu vai conseguir fazer uma foto de graça. Sim. Ah, inteligência artificial que faz capa de podcast. Bota lá, cara. Tu vai achar. Tem o Canva. Aí, pra tu que não sabe mexer no Photoshop, não sabe fazer essas questões mais de designers, mais profissionais, tem o Canva que tu pode usar. E é uma coisa que eu tenho muita polêmica pra mim, que se tu se considera designer e tu usa Canva, tu é um mau caráter. Desculpa falar, mas eu falei. Tá? Porque designer não é usar Canva. Designer é usar Illustrator, Photoshop, usar programas, CorelDRAW, programas que tu tem pra fazer isso, não usar Canva, né? Porque Canva tá tudo pronto e Canva é pra inspiração pra quem é designer. É o que eu vou dar um exemplo semelhante, tipo assim, tu fazer foto e aplicar um filtro não quer dizer que tu é fotógrafo e editor de foto. Não, é usar Photoshop, Lightroom, é a mesma coisa. É nesse nível aí, nesse nível. Mas se tu tá começando, quer ter um podcast legal, pega, grava com teu celular, qualquer celular, tu grava o teu áudio ali no WhatsApp mesmo, pode ser no WhatsApp, e tu pega e tu vai numa ferramenta chamada Adobe Enhance, que ela vai deixar o teu áudio com uma qualidade melhor que a qualidade do Flow. Claro, tu não pode ter uma festa acontecendo atrás de ti, só tu dentro do teu quarto, ou no banheiro, qualquer lugar que tu tiver, onde não tiver barulho, tu grava ali, bota no Adobe Enhance, que tu já vai conseguir fazer. Depois disso, tu pega, vai no Spotify, for podcasters, concluir aqui pra ficar certinho. Isso. E daí lá tu consegue fazer o teu podcast inteiro. Tu pega aquilo lá, pega o teu áudio que tu gravou, joga lá, coloca uma música pra ser tua introdução. Tu pode usar qualquer música do Spotify, tá? Porque é o Spotify que tá liberando pra ti ali. O Spotify já pagou os direitos autorais da música. Só que daí tu vai ter um problema se tu subir no YouTube. Então, tenta usar uma coisa que não tem direito autoral. Cara, é simples. E assim mesmo. E tem sites que, assim como tem sites de bancos de imagem, de vídeo, coisa e tal, tem de áudio também. Então tu consegue. No YouTube. Gratuito. No YouTube, no YouTube também tem. No YouTube Studio tem uma plataforma. Uma biblioteca. Puta merda. Tem uma biblioteca de áudio lá gigante que tu pode usar que não tem nenhum direito autoral. Isso. Então, cara, se tu quer ter um produto virtual, é só tu baixar a cabeça e fazer. Não precisa ter qualidade 4K. Pode ter uma qualidade 220p. Não, 220 não, 720p, que vai estar super de boa. Não vai ter nenhum problema. Exato. Bom, diante, espero qualquer coisa, gente, o bom é que em qualquer plataforma que tá saindo esse episódio aqui, vocês podem pausar, voltar pra anotar todas as dicas do Will. Mas ainda assim, Will, que tem a ver com a nossa conversa aqui, ou enfim, que tu só queira compartilhar com a galera, que tu dê uma dica aí de livro, filme, série, podcast, livro, o que tu quiser, perfil de rede social, que tu quiser indicar pro pessoal aí. Afinal de contas, tem toda semana pela frente e final de semana vai vir, então pra galera daqui a pouco aprender sobre algo ou só pra desopilar. Tá, beleza. Na época que eu era um leitor assíduo, que eu aprendi na época a fazer leitura dinâmica, pra conseguir ler mais livros ao mesmo tempo. Então eu lia um livro em 2-3 dias, assim, por conta da leitura dinâmica. E alguns livros que eu li fazendo isso foram quando eu tava aprendendo a fazer isso, né? Hoje em dia eu não sei mais, mas eu fazia isso. Que loucura, né? A gente falou uma coisa que a gente fazia. É treino, né? E hoje em dia a gente não sabe fazer mais, sabe? Talvez tu saiba, tem aquele velho ditado, né? Quem aprende a andar de bicicleta nunca esquece. Então, talvez tu ainda saiba, só precisa da prática de novo pra retomar. Treinar. Né? Eu acho que isso que é por aí. Parar e focar, né? Isso. Mas um livro que eu indico muito, que é muito bom, ainda mais se tu quer lançar um conteúdo virtual, alguma coisa assim, tem um podcast, tem um canal no YouTube, o nome do livro é A Arte da Procrastinação. Outro livro que eu indico também é Amor Líquido, do Zygmunt Bauman,
Um outro que eu posso deixar aqui também é duas séries de livros, tá? Uhum. A primeira é a série Deltora Quest, que é um conto infanto-juvenil, que é muito legal. É um Game of Thrones em livro, assim. Game of Thrones é em livro também, mas... Sim. É um Game of Thrones pra crianças de 10 anos, tá? E também Diário de um Banana. Qualquer livro do Diário de um Banana é muito bom. Eu tenho quase todos e podem ler esses aí que são muito bons. Um podcast pra vocês ouvir. Além dos nossos, claro. Além dos nossos, eu vou indicar os Guri do Freecast. Sim. Tem um trabalho bem legal e já participei lá 2 vezes também. Eles participaram do meu. Deixa eu ver mais alguma outra coisa. Uma banda. Não sei se tu pediu, mas vou indicar uma banda também. Pode, vai tranquilo. Ouçam... Um parênteses. Isso é uma coisa, né, que com o Spotify hoje a gente raramente faz, que é parar e ouvir um álbum, né? É. Uma banda muito boa, um álbum muito bom, é Mumford & Sons, que é o álbum, eu não me lembro o nome, mas é um álbum que tem um banco na frente. O álbum, eu não lembro qual que é o nome desse álbum, mas tem a música I Will Wait, que é incrível. Olha, a banda também tem Kaiser Chiefs, tem Young the Giant. Cara, tem um monte de banda muito boa que eu não escuto mais, mas que são boas. Uma série... filme! Faltou um filme. Diga. Filme tem 3 filmes que eu indico, tá? Tá. O primeiro é Mr. Nobody, com Jared Leto. O segundo é Donnie Darko. E o terceiro são as 2 primeiras trilogias de Star Wars. Porque quando a Disney assumiu, ficou uma merda. Na verdade, o início, né? Porque depois tudo, porque era aquilo ali. Depois veio vindo, só vem vindo. Realmente, esse início aí é sensacional. E Mandalorian também. Ai, Mandalorian é bom. Mandalorian é bom. E Star Wars, pra mim, tem memória afetiva. Muito bem. Bom, isso, Will, de dica? Isso aí. Por mim, somente isso. Então eu vou deixar a dica aqui para vocês que ouçam o Coalando, né? O Coalando no Espaço. A gente vai deixar aqui também o acesso às redes sociais. Como eu disse, tem quase 300 episódios lá e tem muitos temas, entrevistas de pessoas incríveis lá para serem conhecidas. Eu, inclusive, tô lá. Se eu não me engano, é o episódio 199. Então procurem lá. O Coalando no Espaço é @Coalando no Espaco, né? Coalando no Spaco, tem Arbitrium Produtora também, tem o meu perfil, que é o William Gauzy, tem o perfil da Alma, que é a Alma Collab. E pra encerrar, quero saber alguma coisa, Will. O que é comunicação pra ti? Comunicação pra mim é tu entregar algo e receber algo de volta. Porque tem que ser uma via de mão dupla para ambas as partes saírem felizes e com a comunicação efetivada. Ótimo, não podia ser melhor. Então, se a gente pode concluir esse episódio com um conselho aqui, vocês não temam ser curiosos e ter essas trocas com outras pessoas, se comuniquem, desde que não cause mal pra ti e pro próximo, desde que a curiosidade de vocês conduza vocês. Então, aproveitem a jornada aí, se surpreenda com cada ponto que essa curiosidade conduzir vocês aí, que essas trocas levarem vocês. E se esse episódio despertou algum tipo de curiosidade em vocês, não deixem de entrar em contato com a gente. Para isso e para saber mais sobre esse podcast, sobre o meu trabalho como fotógrafa, sigam @Darciane Moreira Fotografia ou acessem www.darcianemoreirafotografia.com.br. Esse foi mais um episódio do podcast Foco Além da Foto. Até o próximo!